Bom dia! Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito da narrativa. O que vem a ser uma narrativa? Que características deve ter um texto para que se possa dizer que ele tem uma estrutura narrativa? Bem, a narrativa é a exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos que são mais ou menos encadeados e que podem ser reais ou imaginários. Essa exposição ela pode se dar por meio de palavras ou por meio de imagens também. Não se trata de um gênero textual. A narrativa é uma estrutura, uma forma de compor um texto que está presente em vários gêneros, como, por exemplo, a história em quadrinhos, a notícia, o conto, o romance e muitos outros textos, que igualmente estejam relatando acontecimentos, contando histórias, sejam elas reais ou imaginárias. Observem esse exemplo aqui, que é constituído em sua maior parte por imagens. A personagem Mônica está correndo atrás do personagem Cebolinha com o intuito de bater nele, por ele estar zombando dela. E quando ele atravessa uma ponte feita do tronco de uma árvore, ela sente medo e resolve passar por um outro caminho que finalmente a faz chegar até o menino. Como vemos, nesse texto há uma série de acontecimentos que foram relatados somente por meio de imagens. Esses acontecimentos podem ser reais, podem realmente ter se passado no mundo real ou podem ser ficcionais. E o que vem a ser ficcional? Ficcional é aquilo que é fruto da imaginação de um autor. Vamos ver o exemplo seguinte de um texto narrativo que está relatando fatos que são reais. Urubu Casemiro é enterrado com pompa em Minas Gerais. A ave era mascote da cidade de Pains, onde assistia a jogos de futebol e ia a botequins. O enterro de um urubu de 9 anos, chamado Casimiro, mobilizou essa semana dezenas de moradores da cidade de Pains, a cerca de 200 quilômetros de Belo Horizonte. Criado desde pequeno pelo taxista Juarez Soares, Casimiro transformou-se com o tempo em uma espécie de mascote da cidade de 10 mil habitantes. Ele era alimentado com carne fresca pelos moradores, bebia cerveja em botequins, oferecida pelos fregueses, e aproximava-se de qualquer aglomeração como para ver o que acontecia. Era o nosso conterrâneo mais famoso, querido principalmente pelas crianças, disse o locutor Jesus Divino de Paiva, da rádio Super FM, que fez diversas chamadas para o funeral do urubu anteontem na praça principal da cidade. Ele gostava de assistir aos jogos de futebol, acompanhava enterros e até na igreja já entrou, completou. O taxista Soares suspeita que Casimiro tenha sido morto por algum desafeto, já que parte da população não aprovava sua presença, sempre espantando e bicando os desavisados nas calçadas. Esse texto está repleto de elementos que nos fazem concluir que, por mais bizarra que seja essa história, ela realmente aconteceu. Além da indicação ao final do texto de que ele foi publicado no jornal Folha de São Paulo, que é um veículo de notícias, a menção ao lugar em que se passaram os fatos, a cidade de Pains, a menção também a personagens reais, como o taxista Juarez Soares, o locutor Jesus Divino de Paiva, e também se faz referência à rádio Super FM, onde trabalha esse locutor. Agora vamos a um outro exemplo de texto narrativo, porém dessa vez uma narrativa ficcional. O Urubu e o Sabiá. Era tardinha, morria o sol no horizonte, enquanto as sombras se alongavam na terra. Um sabiá cantando tão lindo que até as laranjeiras pareciam absortas à escuta. Estorce-se de inveja o urubu e queixa-se. Mal abre o bico esse passarinho e o mundo se enleva. Eu, entretanto, sou um espantalho de que todos fogem com repugnância. Se ele chega, tudo se alegra. Se eu me aproximo, todos recuam. Ele, dizem, traz felicidade, e eu, mau agouro. A natureza foi injusta e cruel para comigo, mas está em mim corrigir a natureza. Mato-o e, desse modo, me livro da raiva que os seus gorjeios me provocam. Como nós podemos ver, esse texto é uma narrativa ficcional. Vários elementos nos fazem concluir isso, como, por exemplo, o fato de laranjeiras ficarem absortas ouvindo o sabiá cantar, o fato de um urubu sentir inveja e falar como um ser humano. Então, como nós podemos constatar, analisando os exemplos anteriores, o que caracteriza um texto como tendo uma estrutura narrativa é o fato de ele estar contando uma história
expondo uma série de acontecimentos, sejam eles reais ou imaginários.